Olá, bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Depois de uma maravilhosa mensagem de ontem, que foi com o título Qual foi a canção que mexeu com você? Agora temos o título de hoje, O Horizonte Escrito por Deus. O Horizonte Escrito por Deus. Parece título de poesia, mas realmente conta a história de algumas pessoas, que mexe muito com a gente, as suas histórias. Vamos orar e depois vamos falar deste título, O Horizonte Escrito por Deus. Oremos, Pai Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por este dia, agradecemos pela palavra do Senhor e agora vamos ler a tua palavra e depois meditarmos neste assunto. Pai, essa pessoa que assiste este vídeo precisa de ti. Essa pessoa que assiste este vídeo também tem um horizonte e ela quer caminhar nele, mas ela precisa que este horizonte dela, tanto quanto o meu, seja escrito pelos dedos do Senhor, pelas mãos do Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom e nós te agradecemos por podermos contar com o Senhor, com a proteção e com a guarda do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. O horizonte escrito por Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 19, o versículo 1 a 3. E nós vamos ler uma trama que faz parte do horizonte de Davi. Versículo 1 do capítulo 19 de primeiro livro de Samuel diz assim: Saul disse ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais da corte que urgentemente matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, tinha muita afeição por Davi. E anunciou a Davi: Saul, meu pai, se inclinou em matar você. Esteja então você guardado amanhã, ou esteja se guardando amanhã. Encontre um lugar secreto e oculto e esconda-te. Eu irei com meu pai ao lado dele no campo em que você estiver, e irei falar com meu pai sobre você, e o que eu colher dele eu te revelarei, ou o que eu obter dele, eu te direi. Fiel companheiro, fiel amigo que afeiçoara a Davi, porque Davi tinha a graça de Deus, a presença de Deus nele. Mas vamos tratar desse assunto, o horizonte escrito por Deus. Entendemos que levantou-se de uma cidade, que não tinha grande nome, de um local que não era muito famoso, muito importante e que nem sequer passava os seus melhores momentos nesta cidade, mas passara lá no campo, no pasto com as ovelhas, o filho de um homem que também não era o maioral da cidade, fazia parte dos anciãos da cidade, mas não era o maioral da cidade, e que tivera outros 7 filhos e 2 filhas. Este alguém que se levantou, nós estamos dizendo que Deus traçou o horizonte, escreveu o horizonte dele, nem nome sequer tinha. Para o pai, ele era chamado de o caçula, Para os irmãos, ele era chamado, para o irmão mais velho, ele era chamado aquele presunçoso cuidador das poucas ovelhas. Por Saul, ele era chamado de o rapaz, o jovem, O nome dele não aparece muito, mas deste lugar talvez insignificante, de uma família não tão importante, levanta-se alguém que Deus disse que iria buscar e queria encontrar um homem segundo o coração dele e que fosse melhor do que o rei Saul.
interessante este princípio do horizonte que foi escrito por Deus. Bom, este homem foi tirado do pasto. Para quê? Para ir a um jantar que não era para ele aos olhos do pai, dos irmãos e dos anciãos da cidade. Mas ele foi tirado do pasto para ir para este jantar. Ele foi tirado do pasto para ter a unção que, na visão de Samuel, o profeta, também não era para ele. Talvez fosse o mais belo dos irmãos. Ele foi tirado do pasto uma outra ocasião, ou nessa mesma ocasião, para ser ungido. E nem sequer foi declarado por que ele foi ungido, mas ele foi ungido e liberado para voltar para o pasto até o dia que ele foi novamente tirado do pasto para levar presentes ao rei e levar a sua harpa, porque a sua função agora é tocar para o rei. Ele também foi tirado do pasto, uma outra época, para ir lá levar comida para os seus irmãos, levar pães para os seus irmãos lá, e levar queijo para o comandante do exército. Só que esta última tirada do pasto mudou a história de Israel, mudou a história do povo, porque ele foi tirado do pasto também para ir conhecer aquele que botava todo Israel para correr, inclusive o rei Saul, e para tremerem com as suas pernas, afugentando-se do brado da voz deste sujeito. Ele foi tirado do pasto também para vencer este sujeito. Agora é o terceiro, talvez, grande inimigo dele. Primeiro fora o leão, segundo fora o urso. O leão, o mais bravo, o mais valente dos animais. O urso, o mais forte dos animais. E agora ali, o maior de todos os homens. Ele foi tirado do pasto para ser chamado de o caçula, quando foi ungido, para agora ser chamado de o rapaz. Só que o rapaz começa então a tumultuar o reino de Saul, mesmo com seu silêncio, com sua harpa, com a sua simpatia. E então Saul, um homem que outrora era usado por Deus, tinha o Espírito de Deus, mas que ao pecar, ao se distanciar de Deus, ao abandonar o profeta, ao querer fazer as coisas da sua maneira, ao ponto de se tornar amante do trono, até mesmo quase sacrificando seu filho por causa da sua arrogância. Agora, ele sim tem este trono como Deus da vida dele. Ninguém pode tirá-lo, mas este que fora tirado do pasto agora também fora tirado do pasto para trazer coragem para o exército de Israel, para os valentes de Israel, e fora tirado do pasto para comandar os soldados de Israel com o apoio de Abner, que era o comandante de Saul. Mas algo acontece. Saul se vê no risco por causa da canção que nós dissemos na mensagem passada. Aquela canção mudou o horizonte de Saul completamente, como Deus havia dito antes. E o horizonte de Davi se complica, porque ele reúne a sua corte com seu filho Jonatas, e diz: urgentemente vocês busquem, eu estou inclinado a matar Davi, matem-no urgentemente. Que ordem terrível, que inimigo mortal agora Davi tem, que não é mais o urso, não é mais o leão, não é mais o gigante, não são mais os filisteus, é alguém que está ali dando uma ordem para o lugar que ele vive, que ele frequenta, que ele está no meio, para que se levantasse os melhores da corte, inclusive Jonatas, o filho de Saul, e que o matasse urgente. Davi agora tem a morte mais desejada do que fora a morte do gigante Golias. Mas a Bíblia diz que Jonatas, que tivera tirado ali a sua capa,
né? Tirado a sua túnica, a sua espada, o seu cinto, o seu arco, e dado a Davi, reconhecendo que Davi era o homem que Deus escolhera. Então Jonatas, com muita afeição a isso, com muito serviço, com muita fidelidade, ele chama Davi e comunica Davi. E diz: o meu pai inclinou-se em matar-te. Não tem escapatória para ti, Davi. Então faça o seguinte: guarda-te amanhã, esteja em guarda amanhã, busque um lugar secreto, bem oculto, e esconda-te lá. Eu farei o seguinte: eu levarei o meu pai perto deste lugar. Olha a amizade que tinha um com o outro. E conversando com meu pai, eu falarei de ti. E tudo que eu colher dele, eu te direi. Davi concorda, Jonatas concorda. E isso acontece. Davi se esconde. Jonatas pega o pai num passeio, numa conversa, e diz: pai, por que o Senhor vai sujar, rei, as tuas mãos, tirando a vida de um inocente que te serviu, pai? Quando ele venceu aquele gigante ali e trouxe honra para Israel, ele te honrou, pai. E o Senhor ficou tão feliz naquele dia, se lembra disso? O Senhor se alegrou muito, porque ele trouxe glória para o exército de Israel. Pai, ele tem te servido com fidelidade. Por quê? Tirar a vida de um inocente que não fez nada contra ti, que nunca se levantou contra ti, meu pai. A Bíblia diz que Saul, então, cai em si, escuta Jonatas, seu filho, e faz um juramento. E o juramento foi: sim, meu filho, eu coloco agora este juramento, que não será mais ordenada a morte de Davi. Jonatas ficou muito feliz. Ele acreditava num pai. Mas o que Jonatas não percebia é que aquele homem, Saul, já não tinha mais a palavra por não ter o Espírito de Deus nele. Um homem sem o Espírito de Deus, ele se torna perigoso, inconfiável. Mas Jonatas acreditou. Então Jonatas pega Davi do esconderijo secreto, leva Davi ao seu pai. E a Bíblia diz que Davi voltou a servi-lo como sempre serviu, com fidelidade. Ele voltou a servir a Saul e a estar presente com Saul. O que acontece é que Saul muda demais os planos por deixar o espírito maligno operar nele. E ele não tem mais palavra, ele não tem mais querer. E Deus permite. Porque estaria o rei com a lança na mão o tempo todo. E então, ele com sua lança na mão, Davi está tocando a harpa, o espírito maligno entra nele e ele tenta com sua lança cravar Davi na parede. Mas Davi mais uma vez se livrou e fugiu. Davi tinha um inimigo mortal, mas Davi não podia tocar nesse inimigo, ele não podia lançar a lança de volta, como ele fizera com Golias, arrancando a espada do próprio Golias e arrancando a cabeça, porque este maligno homem agora era o ungido do Senhor, e Davi não queria tocar no ungido do Senhor. Ele era o rei de Israel. Davi mais tarde o chama da glória, da coroa de Israel. Próprio Davi o honrou. Mas Davi então foge. E então a gente vê uma ordem de assassinato urgente por Davi, para Davi. E agora uma tentativa dessa lança. Ele não vai escapar. Vou cravá-lo na parede. O pior inimigo de Davi, nesta hora, era o homem mais poderoso de Israel. Quem livraria Davi das mãos deste covarde rei?
Então, o que acontece é que Deus começa a usar a família. E ainda antes de chegar ao versículo 11, ou até o versículo 11, nós lemos o 1 ao 3, você vai ver Saul tentando de novo dar outra ordem para matar Davi. E Davi, então, agora está na casa da sua esposa, Mical, a filha mais nova de Saul, a caçula. Saul pensava que a filha seria fiel a ele, que a filha o honraria e que entregaria Davi a ele. Mas Mical diz, olha, guarda-te nesta noite, porque amanhã, se você não fugir esta noite, você estará morto. Saul tinha mandado vigílias para a porta da casa dela, cercaram a casa, vigiaram a casa, não tinha como ele sair. Mas Deus faz mais um escape para Davi, que tem o maior inimigo que queria arriscar o horizonte de Davi, que Deus estava escrevendo. Davi foi escritor do Salmo 139, o cantor, o poeta do Salmo 139, o que orou o Salmo 139. E ele diz no Salmo 139, e no versículo 5 ele diz, Tu, ó Deus, me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Quem poderia livrar Davi agora do rei, do homem mais poderoso daquela terra, daquele exército, daquele palácio? Só a poderosa mão de Deus agindo com os próprios filhos de Saul, primeiro Jonatas, agora Mical. Jonatas o mais velho e Mical a mais nova. Deus trabalhou para que o horizonte que ele estava escrevendo para Davi não fosse tragado, riscado, estragado, bloqueado pela fúria, pelo ódio, pela raiva que Saul estava dele por perceber nele o futuro rei de Israel. Eu e você temos também horizontes tratados, organizados, que serão escritos pela mão de Deus, pelo dedo de Deus, se nós deixarmos, se nós convidarmos Deus para entrar nas nossas vidas e pedirmos a Deus, Senhor, encontra em mim o homem que o Senhor busca. Encontra em mim, Senhor, a mulher que o Senhor busca. Você, mulher, pode dizer isso, a mulher que o Senhor busca. Acha em mim, ó Deus, graça, graça do Senhor. E escreva, ó Deus, o horizonte da minha vida. Eu preciso que o Senhor esteja presente. Eu preciso que o Senhor coloque a tua proteção, o teu poder, o teu guardar, os teus anjos à minha volta. Eu preciso que o Senhor me cubra e me cerque com a tua mão, porque o inimigo é grande demais, o obstáculo é grande demais, a enfermidade é grande demais, a dor é grande demais, e eu preciso do Senhor. Ah, Senhor, muitos têm se levantado contra mim, e você talvez possa dizer isso, você que me assiste, que muitos têm se levantado contra você. O problema é tão grande que você está quase não suportando mais. Mas tem momentos que na tua vida, Deus não vai permitir que você use nenhuma arma, nenhuma lança, nenhuma espada. Que o teu único meio de se proteger é estar debaixo da mão dele, tocando a tua harpa, adorando o teu Deus, enaltecendo o teu Deus e dizendo a ele, ah, Senhor, se o Senhor não estiver em minha volta, se o Senhor não estiver ao meu lado, se o Senhor não me proteger, os meus inimigos me engolirão vivo. É assim que os teus inimigos querem fazer com você, te destruir completamente. E às vezes eles vão prometer caminhar ao teu lado. Às vezes eles vão prometer
se teus amigos, nós somos amigos teus, nós somos chegados a você, nós chamamos, mas são inimigos mortais, que no momento em que eles derem ouvido ao diabo, eles tentarão destruir você, a tua guarda, a minha guarda, o nosso abrigo secreto, o nosso refúgio secreto. É no trono de Deus, é de joelho no altar de Deus, é buscando a Deus. E enquanto há tempo de buscar ao Senhor, devemos buscá-lo enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Deus quer nos guardar desses inimigos mortais, inimigos que nós não teremos como nos defender. Saul não era de errar a sua lança, mas nada pode estragar, atrapalhar, destruir o horizonte que Deus está escrevendo para você e para mim, como Saul não pôde destruir o que Deus estava escrevendo para a história de Davi, antes sem nome, antes o caçula, depois o rapaz, agora ele caminhando para se tornar a glória de Israel. Agora, Davi, que fora motivo de canção, celebridade na canção das mulheres, tem todos ali da corte de Saul com ele. Ninguém tentou matá-lo como Saul ordenara. O próprio Saul tentou, mas Deus mais uma vez o livrou da morte. Deus livra você também. Deus livra a tua família também, desde que você diga: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Proteja-me, guarda-me e honra-me quando o Senhor achar que eu devo ser honrado. E enquanto esta vitória total não chegue, caminhe comigo, ó Deus, no horizonte que o Senhor está escrevendo para mim. O horizonte escrito por Deus é o horizonte que te leva ao sucesso, à alegria e ao gozo, com muita satisfação por você ter sido aquele que Deus buscou, ou aquela que Deus buscou e Deus encontrou. E você e eu podemos chegar a ser segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, satisfeito de ver o que Deus pode fazer por nós. Deixa um abraço meu e te digo, fique comigo, assista aos vídeos, inscreva-se no canal, vai nos outros vídeos e delicie da palavra de Deus. E deixo com você o meu abraço, Pastor Riva Martins. E até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus.